O Senhor Deus dos céus, na sua misericórdia, nos permitiu mais uma vez abrir as páginas sagradas da sua palavra. Hoje nós iremos estudar sobre o cativeiro babilônico, o tempo no qual o povo de Israel, o povo judeu, permaneceu na terra da Babilônia. Será que Deus marcou o tempo exato desse evento glorioso ou triste no qual o povo de Deus foi mergulhado? Isso é que nós iremos ver nas páginas sagradas da Santa Bíblia. A Bíblia, ela deve falar. E nós, como seres humanos, cuja estrutura é feita de pó e de barro, nós precisamos aceitar, entender, compreender e aceitar a palavra de Deus como está escrito. Oremos ao Senhor. Querido Deus, amado Pai, Senhor soberano, soberano dos reis da terra, mas também o soberano da nossa vida. Senhor, nos agracia com a presença do Teu Santo Espírito. Nos ajude a entender a Tua palavra. Nos prepara, Senhor, para o céu. E nos prepara também para enfrentar a última grande batalha. Esteja conosco. Nos leve a compreender e aceitar a Tua palavra em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém. Segundo a Bíblia Sagrada, o reino de Israel foi dividido em dois. As 10 tribos que ficavam para o norte ficou conhecido como o reino de Israel. A capital do reino de Israel, com o tempo, passou a ser Samaria, uma cidade edificada sobre um monte, edificada pelo pai de Acabe. O reino do sul, que era o reino de Judá, era formado por 2 tribos, a tribo de Judá e a tribo de Benjamim. Bom, em consequência do afastamento das tribos do norte, que era o reino de Israel, de seu Deus, e também das grandes verdades eternas, Deus entregou este reino nas mãos dos reis da Síria. Os reis da Síria transportaram Israel para suas terras e espalharam pelas nações. E ficou apenas o reino do sul, que era o reino de Judá. O reino de Judá cada vez mais mergulhava na apostasia, adorando outros deuses, adorando a Baal, a deus Astarote, o deus Sol, adorava o Sol, a Lua, as estrelas, feito de pau, de pedra, de tudo quanto não presta. E as abominações começaram então a ser praticadas dentro do templo sagrado. Até quando chegou o momento em que Deus, para salvar o seu povo, ou salvar o remanescente, entregou o seu povo nas mãos de Nabucodonosor. Em Daniel, capítulo 1, está registrado assim: no ano 3º do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. O Senhor lhe entregou nas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus, e estes levou-os para a terra de Siná, para a casa do seu Deus, e os pôs na casa do tesouro do seu Deus. E mais para frente, diz que ele levou alguns jovens, inclusive Daniel, Azarias, Misael e Ananias. Levaram também em cativeiro, foram escolhidos para trabalhar no palácio real. Vocês sabem que naquela época existia uma lei, que era a lei de transformar as pessoas em eunucos. Quais eram as pessoas? Todos os jovens que eram escolhidos para trabalhar no palácio, eles eram castrados ou tornavam-se eunucos para poder permanecer lá no palácio do rei. Bom, aqui diz, logo no primeiro versículo de Daniel, capítulo 1, diz que Nabucodonosor sitiou Jerusalém no 3º ano de Jeoaquim. Isso é importante. Essa foi a primeira vez em que Nabucodonosor cerca Jerusalém, certo? Ele, aqui, nesse momento, o 3º ano do rei Jeoaquim, deve ser o ponto de partida, de acordo com a Bíblia e também de acordo com Ellen White. O ponto de partida para o período no qual o Senhor apontou ou marcou. Quando a gente vai para Jeremias, capítulo 25, Jeremias, capítulo 25,
o Senhor revela algo extraordinário para nós que nos ajudará a entender essa mensagem que está sendo apresentada agora. Jeremias, capítulo 25, e o versículo 1. Depois nós vamos ler o versículo 11. O versículo 1 diz assim: palavra que veio a Jeremias acerca de todo o povo de Judá no ano 4º de Jeoaquim. Então, observa bem. No ano 3º, ele invade Babilônia. Nabucodonosor invade Babilônia, não, invade Jerusalém e leva os 4 hebreus juntamente com uma multidão. No ano 4º, que já é um ano depois, diz assim, ó, o verso 11: toda esta terra, diz o Senhor. Vamos começar pelo verso 9. Eis que mandarei buscar todas as tribos do norte, diz o Senhor, como também a Nabucodonosor, rei da Babilônia, meu servo, e os trarei contra esta terra, contra os seus moradores e contra todas estas nações em redor, e os destruirei totalmente. E os porei por objeto de espanto e de assobio e de ruínas perpétuas. Farei cessar entre eles a voz de folguedos e a de alegria, e a voz de noivo e de noiva, e o som das mós e a luz do candeeiro. Toda esta terra virá a ser um deserto e um espanto. Estas nações servirão ao rei da Babilônia 70 anos. Quando foi pronunciada essa profecia dos 70 anos? No 4º ano do rei Joaquim. Quando foi que Joaquim foi entregue nas mãos de Nabucodonosor? Só que ele não foi levado, ele ficou. Quando foi? No 3º reino, no 3º ano do seu reinado. Então, um ano depois sai a profecia, marcando o tempo. E continua aqui o verso 12. Acontecerá, porém, que, quando se cumprirem os 70 anos, castigarei a iniquidade do rei da Babilônia e a desta nação, diz o Senhor, como também a da terra dos caldeus, e farei ruínas perpétuas. Então, aqui Deus marca o tempo exato da soberania babilônica, certo? Quando foi que saiu a profecia? Um ano depois que Daniel foi levado para as terras babilônicas. Quando a gente vai para Jeremias um pouco mais para frente, capítulo 29 e o versículo 4 diz assim, ó. Jeremias 29, 4. Assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, a todos os exilados que eu deportei de Jerusalém para a Babilônia. Edificai casas e habitai nelas, plantai pomares e comei o seu fruto. Tomai esposas e gerai filhos e filhas. Tomai esposas para os vossos filhos e dai vossas filhas a maridos, para que tenham filhos e filhas. Multiplicai-vos aí e não vos diminuais. Procurai a paz da cidade para onde vos desterrei, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: não vos engane os vossos profetas, que estão no meio de vós, nem os vossos adivinhos, nem deis ouvidos aos vossos sonhadores, que sempre sonham segundo o vosso desejo. Porque falsamente vos profetizam eles em meu nome, eu não os enviei, diz o Senhor. Assim diz o Senhor, observa bem o verso 10. Assim diz o Senhor: logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vós outros, e cumprirei para convosco a minha boa palavra, tornando a trazer-vos para este lugar. Então Deus aqui, ele marca, né? Ele marca o ponto de partida. Aqui já foi 10 anos, mais ou menos, se você fazer os cálculos, uns mais ou menos 10 anos depois que sai a profecia marcando os 70 anos. Ó, Jerusalém é entregue nas mãos de Nabucodonosor no 3º ano de Jeoaquim. No 4º ano, a profecia dos 70 anos é proferida, certo? Quando se começa, então, com o primeiro cerco, com a partir do ano em que foi transportado para a Babilônia o primeiro grupo. A partir daí começa a contagem dos 70 anos. E Deus agora, uns 10 anos depois, o povo estava tendo
problemas lá, né? Porque houve a segunda invasão, né? A segunda invasão, uns 10 anos depois, houve a segunda invasão e muita gente foi transportado para lá. E os falsos profetas começaram a dizer, olha, vocês não se preocupem, porque daqui a 2 anos o Senhor vai trazer de volta o povo que foram para a sua terra e vai trazer também os vasos que Nabucodonosor levou. E Deus agora dá ordem para o seu fiel profeta Jeremias escrever uma carta para os exilados que estavam nas terras babilônicas. Diz, olha, vocês não se preocupem, vocês não fiquem preocupados, vocês podem casar aí, podem ter filhos, plantar vinha, podem construir casas, porque vocês não vão vir agora. Vocês só vão vir daqui 70 anos, só no final dos 70 anos. Não engane os vossos profetas. Eu quero chamar a atenção aqui sobre esse assunto. Seja pastor, seja quem for, todo mensageiro que prega paz, quando Deus está falando de guerra, é falso profeta. É um falso ensinador, é um falso mensageiro. Ok? Nós estamos agora no final, vivendo os últimos momentos da história deste mundo. E tem muitas pessoas por aí dizendo que depois do coronavírus nós vamos ter prosperidade, muita prosperidade. Pastores aí falando em seus programas dizendo que ainda não estamos no fim. Gente, nós estamos no fim. Quem prega paz, quando Deus está falando de guerra, é falso profeta. Ok? É falso profeta. Então, ou falso mensageiro, porque ainda não estamos ainda no tempo dos profetas. O tempo dos profetas está chegando. Eles vão retornar, mas ainda não é agora, ok? Ainda não é hoje, mas estamos chegando ainda já nesse período. Ele vai preparar o povo de Deus, ou eles vão preparar o povo de Deus para enfrentar a última crise. Mas até agora nós estamos na fase dos pastores. Então qualquer mensageiro que começa a pregar paz, em meio à guerra, quando Deus está dizendo é guerra, a guerra começou, infelizmente é falso profeta. Jeremias estava dizendo, Jerusalém vai ser entregue nas mãos dos homens, nas mãos de Nabucodonosor e os falsos profetas, centenas deles, anunciando, pregando e até maltratando o profeta de Deus. Não, o Senhor vai libertar, o Senhor vai nos ajudar como sempre nos ajudou. Nós sempre vivemos isso, mas nós sempre saímos disso, não é isso que eles falavam? Infelizmente, quem prega paz em tempo de guerra, quando Deus está anunciando guerra, não é verdadeiro, é falso. Então aqui Deus marca um tempo exato. Será que se cumpriu? Ou a profecia falhou? É bom analisar. No capítulo 9 de Daniel, me parece que o verso 2, ele recorre às profecias de Jeremias. Por quê? Ele sabia que já estava chegando para o final dos 70 anos de cativeiro. E não via nenhum sinal. Não via nenhum sinal de livramento. Então, ele recorreu às profecias de Jeremias. Agora imagine, um profeta recorrendo às profecias de um outro profeta. Todo profeta ou todo mensageiro que anuncia uma mensagem que vai de encontro às mensagens dos antigos profetas é falso. Pode descartar. Entendeu? Aí ele recorre às profecias e descobre ou reafirma a sua crença de que as assolações de Jerusalém durariam 70 anos. Daniel entendia e acreditava fielmente na palavra profética. Ele disse, opa, no fim dos 70 anos já está se aproximando os 70 anos. Deus não faz nada. Deus não permite que nenhum mal venha sobre o seu povo sem antes ele revelar ao seu povo. E ele não só revela, vai aparecer aí, mas não se preocupe não, qualquer hora, tal.
Você sabe quem vai ser pego de surpresa, segundo a Bíblia? Ele pega todas as passagens que Jesus falou, dos que vão ser pegos de surpresa, Paulo falou, para você ter uma ideia, quem vão ser pegos de surpresa realmente? São aqueles que não acreditam nas profecias, são aqueles que não vigiam, que não ora. Então os acontecimentos virá como um laço, não porque essas pessoas são advertidas, mas porque eles não acreditam, certo? Mais de 100 anos antes da queda de Babilônia, mais de 100 anos antes de se cumprir a profecia dos 70 anos, Deus apontou, revelou o nome do homem que ia libertar o povo de Israel, ou o povo judeu do cativeiro babilônico. Vocês lembram da profecia de Abraão? Ele revelava que, olha, vocês vão ser escravizados 400 anos, mas eu vou tirar vocês e vocês vão vir para cá. Eu vou trazer vocês de volta. E então nasce Moisés, o libertador. A profecia não apontava nenhum homem, mas Deus não age sozinho, ele tem que usar alguém. Vamos ver agora como era o nome do homem que ia libertar o povo judeu do cativeiro babilônico. Essa profecia que nós vamos ler foi lançada mais de 100 anos antes de talvez Babilônia ou talvez Jerusalém ser destruída pela última vez. Então vamos lá para Isaías, né, um pouco antes de Jeremias, Isaías capítulo 45. Isaías 45, olha o que diz aqui. Nós vamos ler o verso 1 e o verso 13. Vamos ler algumas passagens aqui sobre esse homem, esse libertador, cujo nome foi revelado uns 100 anos antes dele nascer. Observa bem. Só fazer os cálculos e você descobre no livro de 2 Reis e 2 Crônicas. Você vai fazendo através do reinado dos reis, você vai descobrir e vai ver que é mais de 100 anos. Também Ellen G. White fala isso porque ela fez esses cálculos. Diz assim, Isaías 45. Assim diz o Senhor ao seu ungido. Você sabe o que significa ungido? Ungido significa Messias. Messias significa ungido. No grego é Cristo. A palavra é Cristo. Olha que diz assim. Assim diz o Senhor acerca ao seu ungido, a Ciro, a quem tomam pela sua mão direita, para abater as nações ante a sua face, e para descingir os lombos dos reis, e para abrir diante dele as portas, que não se fecharão. Agora o versículo 13. Eu, na minha justiça, suscitei a Ciro, e a todos os seus caminhos endireitarei. Ele edificará a minha cidade e libertará os meus exilados. Não por preço nem por presente, diz o Senhor dos Exércitos. Esse é o Deus que nós servimos. 100 anos ou mais de 100 anos antes de Ciro nascer, ele já pronunciou o nome do libertador. Quando essa profecia foi lançada por Isaías, Jerusalém nem sonhava de ser levada em cativeiro para a Babilônia. Ou se ouvia falar pouco do nome Babilônia. Mas Deus, aquele que não faz nada antes de revelar o seu segredo ao seu servo, já anunciava o nome, revelava através da profecia o nome do homem que ia ser libertador e chama ele de meu ungido. O único ser que é chamado ungido na Bíblia é Cristo, porque ele era o libertador de Israel. Aqui, Ciro foi chamado de Messias, o único pagão chamado Messias, que a palavra Messias significa ungido. Ungido é o derivado de Messias. Está entendendo? Era um homem bom, mas era um homem pagão. Agora imagine o cumprimento da profecia. Olha o que diz mais. O capítulo 44 de Isaías, o último versículo, né, que é o versículo 28, diz assim: que digo de Ciro, ele é meu pastor, e cumprirá tudo o que me apraz. Que digo também de Jerusalém, será edificada, e do templo será fundado. Está entendendo? Então veja, Deus através de Jeremias disse, olha, 70 anos para a Babilônia. Quando se cumprir para a Babilônia 70 anos, eu vou trazer vocês de volta.
E a profecia, há muito tempo antes de Jeremias lançar a profecia dos 70 anos, já predizia, já anunciava, já revelava o nome do libertador. Porque Deus não age sozinho. E não age através de um povo. A menos que esse povo se converta. Sempre é por meio de um homem. Quem libertou Israel do Egito? Um homem. Juntamente com seu irmão, Moisés e Arão. No livro de Juízes, quem libertava? Alguém. Deus suscitava alguém e ia lá para ajudar o seu povo. Deus age assim. Assim como Satanás usa alguém, né? Ele vai usar o anticristo nesses últimos dias, ele usou muitos seres para perseguir o povo de Deus no tempo passado, ele usa alguém. Ele não tem ainda a liberdade de se tornar humano e ele mesmo fazer as suas proezas. Vai ter a liberdade daqui uns dias, mas não tem agora. Assim também Deus, ele age por meio de alguém. Agora veja, imagine só a alegria, mas antes de nós falarmos sobre essa alegria que o povo de Israel, o povo de Judá teve quando Ciro chegou aos portões de Babilônia, vamos ler Isaías 48, um pouco mais para frente, 48 e 14. Olha o que diz aqui. Aquelas passagens não falam nada de Babilônia, né? Só diz que Ciro ia libertar, Ciro ia edificar a cidade, Ciro ia edificar o templo, mas não fala nada de Babilônia. Agora aqui o verso 14 do capítulo 48 diz assim, ó: ajuntai-vos todos vós e ouvi, quem dentre eles tem anunciado estas coisas? O Senhor amou a Ciro e executará sua vontade contra a Babilônia e o seu braço será contra os caldeus. Quando essa profecia saiu, Babilônia nem sonhava de ser a dona do mundo, a soberana da terra. O martelo de Deus, nem sonhava, mas aqui já estava dizendo, Babilônia vai ser derrotada por Ciro. Quando se aproximou a queda de Babilônia, Ciro, então, diante dos exércitos dos medos e dos persas, chega aos portais da Babilônia. Mas os portais da Babilônia eram gigantescos. Além de ser extremamente altos, eram extremamente largos. Era impossível alguém quebrar ou destruir os muros de Babilônia. E quando o rei Belsazar soube que Ciro estava ali, tentando ali, né, olhando ali, fazendo ali, tentando invadir Babilônia, aí ele disse, esse aí não vai, eu vou desafiar os deuses agora, E fez uma festa extraordinária, só que ele cometeu um pequeno erro. Ele desafiou o Deus errado. Ele mandou buscar os vasos sagrados que Nabucodonosor havia trazido do templo de Jerusalém e começou a beber. Gente, a Bíblia é santa, nós temos que respeitá-la, obedecendo os seus princípios, não guardando também objetos que não tem nada a ver com Deus dentro da Bíblia. Dinheiro, essas coisas. A Bíblia é santa, ela precisa ser respeitada. Tem pessoas que pegam livros e colocam em cima da Bíblia. Além de obedecermos a Bíblia, além de amar esse livro, porque é a palavra de Deus, nós temos que respeitá-la. Não colocar o inário tem o seu devido lugar, ele tem que ficar debaixo da Bíblia. O Espírito Profecia tem que ficar debaixo da Bíblia, não em cima da Bíblia. Temos que respeitar, além de observar seus preceitos, além de guardá-la no nosso coração, como disse Davi, guarda a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti, nós temos que respeitar a Bíblia. E o último rei da Babilônia não respeitou os utensílios sagrados e sofreu as consequências. Enquanto ele bebia ali, né, desesperado não, cheio de si, cheio de orgulho, cheio de prepotência, cheio de tudo quanto é ruim, Ciro com seu exército começou a cavar ao lado do rio, desviando o curso do rio. E apareceu dentro do palácio uma mão
traçando o destino de Babilônia e o destino do rei Belsazar. E quando ele viu aquela mão, ele começou a se tremer. Seu coração começou a palpitar forte. Enquanto isso, o rio estava sendo desviado do curso. Entraram pelo coração da onde passava o rio. Quando chegou, o portão principal da cidade estava desguarnecido e aberto. E naquela noite, diz a palavra de Deus, Belsazar foi morto e Dario sentou no trono da Babilônia. Agora imagine a alegria dos judeus em todas as províncias, inclusive os que permaneciam ali próximo, e também de Daniel e seus companheiros, quando viu a aproximação do exército de Ciro, eles conheciam a profecia de Isaías. Olha a alegria, olha, está se cumprindo. A profecia dizia que Ciro ia destruir Jerusalém, e ele já está ali. Depois da queda de Babilônia, deixa eu me ver aqui, pegar uma passagem aqui do Patriarcas e Profetas. Ele está feinho assim, é porque ele já tem mais de 20 anos esse livro. Patriarcas e Profetas, página 535. Depois da queda de Babilônia, Dario ocupou o trono por 2 anos e morreu. Você sabe qual o ano que ele morreu? No ano em que as assolações de Jerusalém completavam exatamente 70 anos. Deus falou 70, não é com 69, nem 71, é 70. Então, se eles tivessem pegado o ponto de partida, que foi a invasão, a primeira invasão, onde foi levado Daniel para a Babilônia, e contasse 70 anos, eles tinham descoberto, eles já sabiam, os mais inteligentes, aqueles que procuravam as profecias, examinavam, eles sabiam que Daniel recorreu às profecias e ficou certo que era 70 anos. Sempre tem um ponto de partida. Qual é o ponto de partida para Daniel? O momento em que ele deixou, né, a terra de Judá e foi transportado para a terra de Babilônia, 70 anos. E veja o que a senhora White fala aqui para trás dos profetas, nas páginas 535, 525, 520, 535. Olha aqui, ó. Cerca de 2 anos depois da queda de Babilônia, Ciro o sucedeu no trono. Ciro sucedeu Dario no trono. E o início do seu reinado marcou o fim dos 70 anos, desde que o primeiro grupo de hebreus tinha sido levado cativo por Nabucodonosor de sua pátria judaica para a Babilônia. Certo? O ano da ascensão de Ciro, ou da morte de Dario, porque na mesma ano que Dario morre, Ciro ascende ao trono, marca o fim dos 70 anos. Deus é um Deus preciso, é um Deus exato. E naquele mesmo ano, o que foi que ele fez? Isso está escrito no livro de Jeremias, a última parte de Segundas Crônicas, você pode ler lá, a última parte, parece que Segundas Reis, e também logo no iniciozinho do livro de Esdras. Lá fala que no primeiro ano do seu reinado, Ciro assina um decreto, e dizendo, o Deus dos céus me deu todos os reinos. Opa, parece que ele conhecia a profecia de Isaías. O Deus do céu me deu todos os reinos do mundo e eu agora assino um decreto. E ele assinou o primeiro decreto para a reconstrução e a reedificação de Jerusalém, no finalzinho dos 70 anos. Deus é um Deus preciso. Eu vou repetir. Em Deus não há sombra, não há mudança, não há variação. Deus é Deus. Deus é Deus. Entendeu? Agora eu quero chamar a atenção de você. Você pode analisar
Antes da alta destruição de Jerusalém, que foi a terceira invasão, parece, onde a fome foi tão grande que as mamães comiam os filhos assado e cozido, os pais voavam nos filhos e os filhos voavam em seus pais para devorar vivos, devido à fome que era demais. Antes desse terror descer sobre Jerusalém, e do lado de fora estavam os exércitos babilônicos cercando ali, antes desse dia, ele tirou o remanescente de lá de dentro. Daniel, Azarias, Misael e Ananias. 9 anos depois, ele tirou mais um grupo de pessoas, e dentro eles existia um jovem de mais ou menos 23 anos, que era Ezequiel, que 7 anos depois ele foi escolhido por Deus para exercer o cargo profético. Então Deus tira os seus filhos, o seu remanescente. Você acha que Deus deixa o remanescente sofrer a míngua a cada momento, sorvendo as consequências dos pecados daqueles que não querem nada, que não quer saber nada de Deus? Ele tem um cuidado especial, certo? Ele escolhe, ele tira e transforma em homens poderosos. Quem foi Daniel? Quem foi Misael? Quem foi Azarias? Quem foi Ananias? Quem foi Ezequiel? É um dos livros extraordinários que eu gosto de ler, livros proféticos. Existem muitas profecias que vai se cumprir nesses últimos dias no livro de Ezequiel. Então Deus tirou o seu povo antes da dor e do sofrimento. Aquelas pessoas que ouviam as mensagens de Jeremias e ficavam torcendo: Senhor, ajude que os nossos príncipes, os nossos sacerdotes, os nossos líderes vejam isso. Deus tirou eles antes do terror descer sobre Jerusalém. Esse é o Deus que nós servimos. E observa bem na carta que ele pediu para Jeremias fazer para os exilados. Mesmo sendo levado para lá, mesmo sendo um povo ruim, Deus tinha um cuidado especial. Filhos, olha, não se preocupe. Ora pela terra onde vocês estão, porque na sua paz, vocês vão ter paz. Vocês podem casar aí, vocês podem plantar, vocês podem viver, sejam felizes. Lê a carta, sejam felizes, porque vocês só vão voltar quando a minha palavra se cumprir. 70 anos, quando se cumprir 70 anos, eu vou trazer vocês de volta. Então, esse é o Deus que nós servimos. Esse é o Deus que está prestes a tomar o controle da sua igreja através do retorno da era dos profetas. Que Deus nos abençoe.